Bom, nosso entrevistado é o professor Michel Missi, que é titular de Sociologia do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos grandes especialistas em políticas de segurança no país. Professor, há experiências hoje em dia mais inovadoras que podem ser seguidas pelas polícias militares, não? As experiências mais inovadoras já feitas no Brasil são experiências locais. É o caso, por exemplo, do programa Fica Vivo, que foi experimentado durante vários anos em Belo Horizonte. O programa Pacto pela Vida foi feito em Recife, na região metropolitana de Recife, e experiências análogas, geralmente inspiradas nesses mesmos programas em outros estados. No Espírito Santo, também. No Rio de Janeiro, eu acho que não é de se jogar fora a experiência das UPPs. Ela precisa apenas ser aperfeiçoada e os problemas encontrados durante a experiência resolvidos ou superados. Do mesmo modo, a política de metas de redução de homicídios, que foi criada durante a gestão do Beltrame, aqui no Rio, foi bem sucedida. Houve uma queda bastante acentuada na taxa de homicídios no Rio naquele período. Agora, ela volta a crescer em vista da crise fiscal do Estado e outros problemas que nós conhecemos. Essas são as experiências, não há muita coisa também, não. A PBP, essa questão de ocupação de território, não acaba criando uma situação instável, que não pode ser muito prolongada, que tira, digamos, quebra a sociabilidade do lugar, pressiona a população? Sim, se você concebe a política como de ocupação, sem dúvida nenhuma você tem razão. O problema não é que se estabeleceu uma política de presença, não de ocupação. Né? Quer dizer, o que acontece é que essas áreas elas estão completamente desguarnecidas. Você não tem delegacias ali, ou então quando tem, você tem uma comunidade muito grande, que é o caso da Rocinha, o caso do Alemão, que uma única delegacia também não resolve. E você tem que ter, certamente, agrupamentos policiais que precisam ser protegidos diante da situação de você ter quadrilhas muito bem armadas, né? E muito violentas. É preciso também que se compreenda isso. Professor, as polícias militares, em geral, elas se valem de estatísticas, de bom trabalho nessa área de levantamento de crimes, ou é um negócio ainda muito na base da repressão sem inteligência? É repressão sem inteligência mesmo, embora haja produção de dados hoje muito melhores do que há 10 ou 20 anos atrás. As delegacias de polícia no Rio de Janeiro, elas estão integradas a um sistema informatizado que permite você produzir mapas de manchas criminais e tudo mais. Mas há uma separação institucional entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, a Polícia Militar nem sempre se beneficia desses dados. Quando há maior integração na gestão, maior integração operacional, ela pode utilizar esses dados, mas em geral não utiliza. Enfim, os problemas da polícia no Brasil são gravíssimos. É necessário reconstitucionalizar as polícias brasileiras. Essa história de uma polícia militarizada tem que ser modificada ou traria mais problemas? Não, eu acho que pode ser modificada, ela pode virar uma polícia como em qualquer outro país do mundo. Não é preciso que tenha a conformação militar e esteja submetida, em última análise, ao comando militar da região. Isso é desnecessário. Na verdade, Nassif, as polícias militares não faziam policiamento ostensivo até 1970, 70 e poucos. Elas eram uma espécie de exército estadual, entendeu? Para defender a política dos governadores. Então, por exemplo, a Revolução Constitucionalista de 32 foi da Polícia Militar de São Paulo, que na época chamava-se Força Pública, contra o Exército Brasileiro. Quer dizer, a mesma coisa, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul é que garantiu a Brizola
a rede da legalidade em 60. Então, esse tipo de exército ele não fazia policiamento ostensivo. Foi durante a ditadura militar que a Polícia Militar passou a ganhar as atribuições de policiamento ostensivo. E ela não tinha preparo para isso, ela não tinha sido treinada nem criada para essa finalidade. E aí foi ficando, né, foi se estabelecendo, e os vícios todos, né, e as características militares desse tipo de corporação continuam impregnando a concepção de polícia que nós temos, infelizmente. Minas montou um modelo com essa polícia de proximidade em vários locais. Esse é um dos caminhos para se obter redução da criminalidade? Sim, a polícia de proximidade é uma experiência importante, embora nem sempre bem sucedida. Na França não foi muito bem sucedida. Depende da área que você quer atuar. Por exemplo, para a prevenção é muito eficiente. Agora, uma polícia de proximidade numa área conflagrada por quadrilhas armadas aí é mais complicado. Tá. A questão da segurança hoje, essas manchas de segurança, elas se concentram nas grandes metrópoles ou já estão espalhadas em outras regiões do país? Não, elas estão totalmente espalhadas. Hoje, qualquer cidade média brasileira, ou até pequena, já tem problemas de segurança pública sérios. Taxas de homicídio elevadas. Né? Inclusive, algumas capitais, alguns anos atrás, eu fui chamado para dar um curso para a Polícia Militar lá em João Pessoa. E era interessante porque a sensação de tranquilidade na cidade era alta. Não se tinha, por exemplo, a sensação de insegurança que se tem no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte. Num período de 10 anos, ou pouco mais do que isso, João Pessoa se tornou uma das cidades mais violentas do Brasil. Como é que se explica esse processo? Né? Alguns dizem que houve migração de bandidos de uma área para outra. É possível que sim, mas é mais do que isso. Na verdade, os fatores que propiciam esse crescimento da violência nas cidades brasileiras são os mesmos. Então, digamos, a possibilidade de reprodução, né, da violência em escala ampliada é muito elevada. Eu tenho chamado isso nos meus trabalhos de acumulação social da violência, porque não se trata de um processo como um processo de endemia, em que as coisas se dão por contato, no caso de uma endemia. É mais do que isso. É um processo em que os fatores que permitem uma polícia ruim, um sistema penitenciário completamente ultrapassado, né? Uma justiça criminal que é absolutamente incapaz de produzir condenações. Então, tudo isso junto e mais a situação de desigualdade social extrema, pobreza urbana concentrada, tudo isso junto, esses fatores são comuns a praticamente todas as cidades brasileiras. Então, a solução, os recursos, por exemplo, que são colocados nos mercados ilegais nessas cidades são os mesmos. Então, o crescimento de mercados ilegais traz junto consigo os efeitos comuns a todas as cidades brasileiras de violência. Aqui em São Paulo se diz que parte da periferia, a paz social é garantida por um pacto com o PCC. A tendência vai ser, digamos, as autoridades estaduais começarem a montar pactos com o crime organizado para evitar a disseminação do crime desorganizado? Isso aí é uma realidade que se observa? É uma tendência perigosa? Como é que o senhor vê aí? Eu não tenho, realmente, não tenho a informação de que haja um pacto entre o Estado e o PCC. O que algumas pesquisas etnográficas revelaram é que, primeiro, o fato do PCC oligopolizar o mercado de drogas em São Paulo. Segundo, ele oferece proteção às biqueiras que não estão sob seu controle, mas ele oferece proteção a si mesmo. E terceiro, ele controla o uso da força, o uso excessivo da força nas áreas para exatamente evitar problemas com a polícia. Então, esse tipo de descoberta feita por etnógrafos em São Paulo
Eu acredito que é muito importante para explicar uma parte, não completamente, mas uma parte da acentuada queda da violência em São Paulo já há bastante tempo. No Rio você tem conflitos de facções, então você não tem, né, um mercado estável, um mercado ilegal estável. Pelo contrário, você tem um mercado em tensão o tempo todo, em que uma área é ocupada e ora perdida, invadida e assim por diante. No caso, as UPPs, elas em parte funcionaram porque a polícia garantiu, digamos assim, a estabilidade da área para os próprios traficantes, né? Então não havia como invadir aquela área e, portanto, os conflitos diminuíram muito. Do mesmo modo, a polícia parou de fazer essas operações malucas em que eles chegam, disparam, matam criança que está na rua e depois vão embora. Isso também foi interrompido, porque você tinha uma UPP, não precisava mais fazer operações. Então, houve uma queda dos homicídios, houve uma queda dos autos de resistência, os chamados autos de resistência, nesse período. Eu acredito que isso ajuda a entender a dinâmica da violência, né, nas cidades onde você tem mais de uma facção disputando território. Agora, o fato de haver uma concentração... Porque nos anos 80, em São Paulo, a Secretaria de Segurança ela fez um pacto com os grandes bicheiros. Na época, a contravenção era o bicho, né? Que garantia o espaço para eles e segurando a repressão em cima dos pequenos banqueiros. Mas esse crescimento exponencial, digamos, do crime organizado, PCC e outras áreas, não cria o risco de um Estado dentro do Estado? A médio prazo não pode virar um México isso aqui, mesmo tendo como contrapartida uma redução da violência? Eu acho que não. O que me preocupa não é o mercado de drogas, o mercado ilegal de drogas, porque o nosso mercado no Brasil é de varejo. O México não. O México é atacado. Então, os cartéis mexicanos, como antes os cartéis colombianos, eram poderosíssimos. O que nós temos nas cidades brasileiras na verdade, são o que eu chamo de camelôs armados, vendendo pequenas quantidades de drogas. Claro que, como você tem um número muito grande de vendedores, né, e também tem uma demanda também elevada por drogas, você tem uma movimentação financeira alta, mas, na verdade, ela é pulverizada, ela não é concentrada como nos cartéis. O que me preocupa, Nassif, não é tanto o tráfico de drogas, o que me preocupa é o tráfico de armas e as milícias. A formação das milícias no Rio de Janeiro vem substituir os antigos grupos de extermínio, que, na verdade, já praticavam extorsão. Só que as milícias são mais organizadas e politicamente articuladas. Então, elas sim, elas têm propensão a formarem organizações de tipo mafioso, que nós só conhecíamos no Jogo do Bicho. O Jogo do Bicho tinha características de organização de tipo mafioso. Agora, as milícias parecem seguir esse caminho e elas oferecem a principal mercadoria mafiosa, que é a proteção. Agora, professor, quando a gente pega a cadeia produtiva do tráfico aí, na ponta tem o varejo. Agora tem diversas especializações aí, o plantio, o refino, o transporte, até chegar na distribuição, entra o doleiro, Isso aí não abre espaço para um imbricamento aí com Caixa 2, com, digamos, grandes investidores que são pouco analisados pela polícia? Eu creio que sim, mas eu acho que há muitas outras possibilidades de Caixa 2 no Brasil, além dessa. De modo que ela não é exclusiva e nem a principal. E o fato é que nós não produzimos. No máximo, nós vendemos alguns componentes para o refino, mas a produção é toda feita nos países andinos. Então, o tráfico você tem de vários tipos, você tem atacado nacional, você tem atacado internacional, que o Brasil simplesmente é rota, você tem o tráfico formiguinha, que é parecido com aquele do contrabando lá da Cidade do Leste. Né? Quer dizer, são pessoas simplesmente que atravessam a fronteira carregando pequenas quantidades de drogas, ou para venda local, ou para transportar para grandes cidades e vender.
É muito pulverizado. Quando o senhor fala aqui da questão da justiça, que a incapacidade de condenar, não há uma criminalização excessiva em cima do tóxico, aí, em cima de uma rapaziada pouco perigosa aí, que acaba sobrevivendo os presídios, tribunais e tudo? Com certeza. Na verdade, esse pessoal praticamente ele não ocupa o judiciário. A maioria dos presos brasileiros são presos em flagrante, são presos feitos pela Polícia Militar. Então, não resultam de investigação, não resultam de produção de evidências, são flagrantes. Entendeu? Então, nós vivemos um paradoxo, Nassif. Por um lado, você tem um sentimento de impunidade muito grande em relação à violência. Por outro lado, se nós não tivéssemos essa impunidade, se o sistema de justiça fosse eficiente, nós teríamos a maior população prisional do mundo. Seria uma loucura, nós teríamos 3 milhões de presos. Só mandatos não cumpridos, mandatos de prisão não cumpridos, já alcançaram 500 mil. Entendeu? Então, isso só com flagrantes, basicamente com flagrantes, porque a polícia de investigação ela não se ocupa muito dessa área, ela trabalha mais com homicídio, com crimes que, enfim, produzem impacto na opinião pública. Essa coisa toda. Então, essa questão da legalização das drogas seria uma saída ou não? Eu tenho defendido isso desde os anos 80. Eu acho que a legalização das drogas é fundamental para nós controlarmos a situação de violência. Nós temos que reconhecer que há um mercado de drogas, esse mercado não vai acabar, a repressão não deu certo, a guerra às drogas foi um grande fracasso, a produção de violência aumentou com a guerra às drogas. Então, eu não tenho a menor dúvida que é preciso legalizar. Agora, legalizar significa também regular, um mercado regulado, né, que você possa efetivamente impedir também o aparecimento de um mercado negro, porque aí também não haveria solução. Você colocar as drogas à venda por um preço muito elevado, você vai produzir o mercado negro. Agora, há toda uma cadeia de empregos aí, de pessoas que vivem da droga. Para onde que iriam essas pessoas? Eu lembro nos anos 80 mesmo, quando se começou a guerra na Colômbia, que as autoridades colombianas falavam, precisamos de uma alternativa econômica, né? O que seria uma alternativa à sobrevivência aí das pessoas, dos pequenos que vivem do mercado de drogas? Os mercados ilegais, nos países como o Brasil, eles se alimentam da precariedade do trabalho, dos baixos salários, né? Então, da informalidade. Então, a substituição de um mercado por outro, entendeu, é muito comum. Inclusive, o aumento, por exemplo, do mercado de peças roubadas, de roubo, entendeu? Você tem migrações entre esses diferentes mercados. Alguns, inclusive, não são ilegais, são informais, mas não são ilegais. E a solução é resolver o problema do emprego no Brasil. Não tem como. Por que você tem tráfico em Nova York e não tem violência? Você tem tráfico de classe média no Brasil e não tem violência. Por quê? Porque, primeiro, o consumidor tem recursos para pagar e não ficar devendo. O vendedor faz delivery. Ele tem capital social. Ele conhece um grupo grande de compradores que ele vai procurar para vender. Ele não precisa ocupar um território. Ele não precisa o controle de uma boca de fumo, de uma biqueira para vender. Isso é típico de uma situação de baixo capital social e de baixos recursos, também de baixo capital financeiro. Então, o nosso problema não adianta. A gente pode ir para qualquer lado, o nosso problema é a pobreza, é a desigualdade, entendeu? É isso. Não há solução a não ser desenvolvimento com justiça social. O professor, a gente tem visto a proliferação de chacinas aí, Belém, Fortaleza, Rio, São Paulo. Isso aí é um fenômeno que se deve ao clima social que se vive hoje ou são guerras de quadrilha também? Você tem guerras de quadrilhas e tem chacinas produzidas por grupos de extermínio e pela polícia. Você tem um pouco de tudo. Eu costumo dizer, embora eu não possa demonstrar, eu costumo dizer que cerca de 30% dos homicídios no Brasil envolvem direta ou indiretamente polícia.
30%? 30%. Eu estou chutando. Tem gente que acha que é mais. E como que se resolve essa questão da polícia militar, que virou um poder dentro de cada estado? É preciso tirar as atribuições que ela tem de estar atrelada a uma concepção militar e estar, inclusive, subordinada a uma instituição militar. Ela tem que virar polícia como em qualquer outro país do mundo. Ela não tem que ter quartel, ela tem que estar num prédio moderno, trabalhando como polícia. Né? Não é preciso você unificar as polícias. Pode continuar tendo uma polícia ostensiva que faz trabalho nas ruas e uma polícia de investigação subordinada, digamos, que no Brasil nem é subordinada ao Ministério Público, curiosamente. Então, você tem uma situação também que é a seguinte: o delegado ele não é subordinado ao Ministério Público, nem ao juiz. Embora se fale em polícia judiciária, ele não está subordinado a ninguém. Ele pertence ao Poder Executivo. Ele está subordinado ao secretário de Segurança e ao governador. Então, essa distinção é importante. Ela ocorre também em outros países. Agora, tem que ter uma articulação com o Ministério Público. O Ministério Público, constitucionalmente, ele tem as atribuições de fiscalizar a polícia, mas ele não fiscaliza, porque a polícia não está subordinada a ele hierarquicamente, entendeu? Então você tem conflitos de competências entre delegados de polícia e promotores, né? Você tem o problema do chamado juiz de instrução. Veja o caso do Moro. O Moro ele funcionou ao mesmo tempo como juiz de instrução, portanto participando da investigação, né? E como juiz de decisão. Né? Isso aí, do ponto de vista jurídico, em outros países, isso aí é inadmissível. Né? Porque isso aí, você cria um juiz inquisitorial, né? Que não está, digamos, ele não tem parcialidade, porque ele participou da investigação, ele participou da instrução criminal. Então, ele não poderia também ser o juiz que julga aquele caso. E isso é muito comum, não é? O Moro não é um único. Isso é comum. E, ao mesmo tempo, você tem situações de conflito, né? Opondo diferentes níveis do judiciário. Olha, é muito complicado. O sistema de justiça criminal brasileiro e o sistema de segurança pública brasileiro, ele não passou por nenhuma modernização. Ele atravessou, a Constituição de 88 não tocou em nada, e ele continua, entendeu? Inclusive carregando os vícios que aumentaram durante a ditadura. Qual o modelo assim, de outro país e tudo que seria mais adequado para o Brasil começar a pensar em torno dele? É diferente. No caso do Brasil, porque o Brasil é muito grande. A tradição judicial brasileira é a tradição continental. A tradição continental, ela é verticalizante, diferente, por exemplo, da tradição anglo-saxã. Então, ela para que você pudesse ter um modelo, digamos, mais eficiente e mais democrático, você teria que ter mecanismos de controle de cada uma das instâncias. Nós não temos controle do judiciário, nós não temos controle do Ministério Público, nós não temos controle das polícias. A criação dos conselhos nacionais, que serviriam para controlar, na verdade, não podem funcionar, porque corporativamente eles estão vinculados às mesmas corporações. Hoje, uma questão fundamental é a criação de mecanismos de controle, de accountability, sem os quais, entendeu, não tem como você avaliar e melhorar o funcionamento dessas polícias. Nas próximas eleições, o crime organizado vai bancar candidatos? Qual o crime organizado? Nós temos vários, né? O crime organizado, digamos, que envolve empresários, que envolve a elite, sem dúvida nenhuma. O crime organizado que envolve, digamos, milícias, tem projetos políticos. Não sei o quanto serão capazes de expandi-los.
O crime organizado vinculado ao jogo do bicho sempre teve relação com a política. Agora, tráfico de drogas a varejo, eu não creio. Tráfico de drogas a varejo é muito mais desorganizado e muito menos interessado, entendeu, com política. E é ele que está ligado à violência urbana, é ele mais que está ligado diretamente à violência urbana. Professor, só para me entender uma coisa, lá atrás você disse que o jogo do bicho era a organização que mais se aproximava do modelo mafioso. Quais são as características desse modelo mafioso? Bom, é a característica familística, né? Você tem uma estrutura familística. A outra é a oferta de proteção. Você tem um sistema de proteção que não só beneficia os vendedores, mas também as suas famílias. Eu me lembro, no início da minha carreira, quando fazia pesquisa, por exemplo, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, né, de ver uma fila de pessoas que incluía policiais, jornalistas, eventualmente, pessoal que trabalhava na editoria de polícia e tal, numa fila para receber auxílio do jogo do bicho. Era uma espécie de sistema de assistência social, de previdência informal, né? Isso não existe mais. Isso foi realmente na época que o jogo do bicho era muito poderoso. Hoje, o jogo do bicho está muito fraco, ele continua existindo, mas ele está investindo mais em atividades ilegais de outro nível, né? Tá. Maravilha. Professor, muito obrigado pela entrevista aí, muito elucidativa aí. Eu espero que tenha contribuído. Eu sou admirador, acompanho o seu trabalho já há muitos anos. Tivemos um amigo comum que já faleceu, né, o Zé Roberto Alencar. Minha maior saudade até hoje, rapaz. Seu conterrâneo. Esse era irmão, viu? É isso aí. Um abraço, professor. Um abraço. Tá bom.